Bom dia, então vamos lá para a nossa aula de História. Hoje nós vamos falar sobre o cotidiano em alto mar, ou seja, o que acontecia em alto mar todos os dias quando eles viajavam naquelas grandes embarcações que eu já mostrei para vocês. Essa aula está nas páginas 44 e 45, então vamos lá. Quais eram as tarefas realizadas nas navegações? Eles alteravam a posição das velas de acordo com a mudança dos ventos, né? Então não era um barco a motor, era um barco direcionado por velas, né? Então toda vez que o vento dava uma variada, então eles tinham que estar alterando a posição da vela para poder ir de acordo com o vento. Bombear a água que se infiltrava para fora da embarcação, ou seja, vira e mexe entrava água, certo? Na embarcação. Então, para isso, eles tinham que estar tirando essa água, porque era madeira, podia apodrecer essa madeira. Fazer reparos nos navios, ou seja, quando quebrava alguma coisa, quando danificava alguma coisa, eram os marinheiros que tinham que estar fazendo esse tipo de manutenção, porque podia demorar muito para chegar no lugar, no destino, né? Levava às vezes meses, anos, certo? Cozinhar, lavar, essa era a vida deles, o dia todos os dias, certo? A alimentação deles, eles se alimentavam exatamente de carne seca, arroz, ervilha seca, queijo, cebola, alho, vinho e peixe. Era o tipo de coisa que eles comiam praticamente todos os dias, né? Alimentos que não precisavam ter um tempero para mantê-los sem estragar, certo? Então eles tinham esse tipo de alimentação justamente porque levava meses e meses, e na época não tinha geladeira, né? Água potável. A água potável era um artigo precioso. Por quê? Porque era difícil ter água potável. Eles estavam rodeados de água, só que era água do mar. Então não dava para beber, né? Era meio complicado. Quando eles saíram do local que eles partiam para a viagem, eles já iam com uma grande quantidade de água. Só que muitos marinheiros, muitos dias de viagem, a água acabava se findando, né? Recolhiam a água da chuva, quando chovia eles aproveitavam para reabastecer um pouco os estoques. E quando eles paravam em alguns lugares, certo? Em alguns portos, eles aproveitavam e enchiam novamente os locais onde eles colocavam a água, onde eles armazenavam a água, né? Reabasteciam esse estoque. A higiene, como eu disse, a água era uma coisa rara, então não havia água para os marinheiros tomarem banho. Então já era o que? Precária, né? A higiene. Então, pela falta dessa higiene, ocorriam as doenças muito comuns na época, que eram o que? A tifo, o escorbuto e a peste, certo? Essa daqui matou muita gente, porque não havia vacina, gente. Hoje, né, claro, já tem a cura, já tem a forma de tratar. Então, pandemia nessa época eram essas doenças aqui, ó. Essa aqui foi a pior, certo? Então, pandemia já não é uma novidade para vocês já sabem do que se trata, tá bom? O escorbuto, eu destaquei essa doença aqui porque foi justamente pela falta de higiene e alimentação saudável, né? Então aqui, doença mais comum nas embarcações, então era normal ter isso aqui. Provocava um inchaço nas gengivas, então geralmente começava assim, pela falta da higiene, né? Escovar os dentes. As pessoas que tinham esse tipo de problema, elas podiam perder os dentes. Em casos mais graves, podia levar à morte, certo? Por que acontecia isso? Devido à falta de vitamina C, que são encontradas em frutas e verduras. Tá vendo porque é importante comer fruta? Pois é. Então não tinha como manter fruta e verdura por muito tempo, porque ela podia o quê? Estragar, não é isso? Eu acho que eles levavam no comecinho da viagem, mas só, depois não tinha como manter mais, certo? O lazer. O que eles faziam quando eles não estavam trabalhando ou quando eles não estavam fazendo alguma tarefa do barco, do navio? Eles cantavam nas horas vagas, pescavam, jogavam cartas, raramente eles liam livros, mas tinha marinheiros lá, né, que procuravam o livro, e festejavam finalmente quando chegava em casa. Pensa na alegria desses homens, né? De meses e meses no mar, às vezes até ano, mas quando voltava para casa era aquela alegria, né? Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo que mostra
por dentro de uma navegação, né, de uma embarcação, e também dar uma ideia de como era o dia a dia deles, tá bom? Guardem só um pouco. Olá, galerinha do Matemática Militar. Olha que coisa legal, principalmente pra galera que vai estudar história e alguma prova militar. Essa é uma réplica da embarcação que Cabral chegou até o Brasil. Ela tem o mesmo tamanho do original, são 36 metros. Vamos conhecer ela um pouquinho por dentro agora. Ela por dentro tem exatamente o mesmo tamanho do original. Isso aqui era para quando o alimento estivesse acabando, para dividir o peso, para não ficar muito mais pesado um lado ou outro. Então, quando tem muito alimento lá, que era o depósito de alimentos, isso aqui estava aqui. Quando diminui os alimentos, jogava um pouco disso no mar para manter o equilíbrio da embarcação. Essa é a escada, gente. Essa escada aqui era o banheiro, né? O pessoal fazia as necessidades aqui, chutavam no mar. E, segundo a nossa guia, uma corda tipo essa era o papel higiênico da época. O pessoal se limpava, depois jogava no mar e limpava, lavava ele e voltava a ser papel higiênico novamente para quem ainda fosse usar. Os mais práticos, segundo ela, faziam aqui mesmo para o peito, se segurava na corda e dava a ver nas necessidades. Agora vou mostrar para vocês o quarto do Cabral. Os outros tripulantes, né, dormiam lá embaixo, onde tivesse espaço, né? Lá embaixo é o porão dela. Só que o único que tinha um quarto era o Cabral junto lá na piscina. Nessa parte da frente da embarcação fica situado o quarto do Cabral. Não sei se reparem que ele tem uma imagem religiosa ali em cima, onde eu estou tentando aproximar, mas eu acho que não está dando para ver. Agora sim. E por último, o pavimento superior do navio. Bom, pessoal, isso é só para motivar vocês a estudarem. Um excelente estudo para vocês aí, semana tudo nosso. Então, continuando. Vocês viram aí por dentro da embarcação. Vocês viram que eles usavam o que para usar como papel higiênico? Era uma corda, né? E às vezes eles se sentavam ali naquele parapeito, naquela parte ali, e ali mesmo eles faziam. O quarto, como era de Dom Pedro, né? De Cabral. Então vocês viram todo o estilo da navegação, certo? Então era ali que acontecia tudo e passava ali meses e meses dentro dessa embarcação, tá bom? Então qualquer coisa me procurem no privado ou então dê mais uma olhadinha aí na aula, tá bom? Até outra aula. Beijos.